luz a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, um só povo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Declare o véu, e o véu que separava agora brilha. Onde sua voz, só fazer e te dar. Estamos nós só pra te adorar e só pra te em tua presença.
seja o Senhor nosso Deus, mais uma noite. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que a nós tem sido concedida por Deus de estarmos mais um culto na presença do Senhor. Vamos cultuar ao nosso Deus nessa noite, vamos adorar a Deus, vamos glorificar o seu nome. Que Deus possa nos visitar, que o Espírito Santo de Deus possa operar de uma forma poderosa nas nossas vidas. Estamos aqui na igreja, fazendo a gravação deste culto, e eu sei que o Espírito de Deus que está aqui, ele também está aí na sua casa, está aí junto com os seus familiares, ao teu lado. Certamente o mesmo Espírito que está falando aqui, ele fará com que esta palavra seja levada ao seu coração nessa noite, seja levado até a sua casa, até o seu coração. Que Deus fale ao meu e ao seu coração. Peço aos irmãos, convido os irmãos a se colocarem em pé. E nós vamos orar e vamos colocar diante do altar do Senhor este momento, este culto em nome de Jesus. Amado, soberano, eterno Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos por mais essa noite. Graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de poder cultuar o teu nome, Senhor, de poder, ó Deus, adorar o teu santo nome. Deus, este não é outro lugar, a não ser o lugar onde o Senhor habita. Deus, tu, Senhor Deus, habita em meus louvores. Senhor, tu estás no nosso meio, Pai. Por isso, Deus, nós queremos te adorar, Senhor, te adorar pela beleza da tua santidade, te adorar porque tu és Deus, tu és o Senhor, Pai. Todo louvor, toda glória, toda honra seja dada ao Senhor nosso Deus. Senhor, nos reunimos diante da tua presença, não com sacrifício, Senhor, de animais, nem com sacrifício de carne, mas nós, Senhor Deus, nos reunimos, Pai, para entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, porque tu és digno de ouvir o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso estamos aqui, Senhor, para adorar o teu nome, Pai. Eu entrego, Deus, nas tuas mãos este culto. Pai, eu consagro, Deus, diante do teu altar esta hora. Deus, este meio, Senhor Deus, de transmissão deste culto, seja agora abençoado em nome de Jesus. Fala, Deus, ao nosso coração. Seja esta noite uma noite poderosa na presença do Senhor. Graças te damos, Senhor, por este momento, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos engrandecer ao nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Quero ler aqui para os irmãos Hebreus 13. Deus mandou ler esta palavra logo no comecinho do culto para os irmãos. Hebreus capítulo 13. A palavra diz lá no versículo de número 14. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas a buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Vamos oferecer a Deus o nosso sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios que glorificam o seu nome. Eu sei que você está aí na sua casa, você está, às vezes, sozinho, com uma pessoa, duas. E talvez você fique até inibido nesta hora de adorar a Deus, de soltar a tua voz. Mas que seja este momento agora um momento realmente para você adorar o Senhor. Para você engrandecer a Deus. Não se incomode, né? Desligue tudo que está aí atrapalhando este momento e deixa tão somente este momento para você adorar a Deus. O fruto dos nossos lábios, né? O nosso louvor seja dado ao Senhor. Há um fôlego dentro de você, há uma vida dentro de você que tem sido dada por Deus. Há um fôlego dentro de você que nesta noite pode ser entoado através de louvor e cânticos ao Senhor. Glorifique a Deus, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, cante, glorifique a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Vamos estar aqui mais um culto, louvando e adorando ao Senhor. Vamos cantar nosso hino de vitória, Jesus, quem vai à frente.
É Jesus quem vai à frente. Unidos vamos batalhar. O corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado. Vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando. Nada temeremos, é a cada dia confiando, confiando. A cada luta que nos vem, Ele aumenta a nossa força. Sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo. Para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Glórias a Deus. Bom é estar aqui louvando ao Senhor nesse dia, nessa hora. Vamos cantar um louvor que diz: não vou calar meus lábios, vou profetizar sobre a tua vida, e nenhuma maldição irá te alcançar, no nome de Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, que Deus quer te libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, que Deus quer te libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, que Deus quer te libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, que Deus quer te libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas
Deus e Pai, oramos e te agradecemos, Pai, por este momento de louvor, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por estar na tua casa nessa noite, Pai. Te agradecemos por poder cultuar o Senhor nesse dia, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração e continua a nos abençoar nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no Salmo número 1, livro de Salmos, número 1. Vamos fazer aí com alegria, né? E abrir também o nosso coração para a palavra de Deus falar as nossas. Amém? Número de Salmo, número 1. Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amados igreja? Vamos estar então aí andando nos caminhos do Senhor, não dando a nossa vida, nem nosso ouvido nas coisas do mundo, mas sim vamos estar firmados nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem nos entregado, naquilo que Deus tem falado às nossas vidas, aos nossos corações. Não vamos deixar aí que o medo, que o pânico, né, tome conta do nosso coração, da nossa consciência, mas vamos estar firmados na palavra de Deus. Versículo 1, né, bastante conhecido de todos, né, diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nesse tempo, mais do que nunca, né, devemos abolir, né, essas práticas aqui, e estar tão somente na presença de Deus, buscando as coisas de Deus, não dando ouvido às coisas do mundo, ainda que nos atinja de certa forma, mas nós temos que confiar no Senhor, né? A palavra nos ensina a confiar, esperar no Senhor e buscar com fé e com bastante alegria que Deus, Ele é o nosso Deus e Ele não desampara, né? Então vamos crer, confiar, esperar tão somente em Deus e estar buscando as coisas do alto. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças a Deus pela sua provisão, pelo seu amor, pela sua graça sobre a nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos abençoe, Deus, nos fortalece, para que verdadeiramente possamos estar longe das coisas do mundo, Deus, buscando, esperando tão somente no Senhor, porque é de Ti que vem a nossa segurança, que vem a nossa salvação, e que possamos então estar com a nossa fé firmada tão somente em Ti, ó Pai. Assim abençoe, Deus, a nossa igreja, abençoe Teu povo, Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores. Seja a graça do Senhor sobre todos e a sabedoria do alto que vem do Senhor derramada sobre a Tua noiva hoje e sempre, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço, logo estaremos juntos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Já louvamos, já foi lido aí um salmo e nós vamos aqui dando continuidade ao nosso culto, amém? Quero pedir um favor aos irmãos, uma gentileza aos irmãos, a todos aqueles que têm aí nos acompanhado nas transmissões do culto. Gostaria que você entrasse na página, né, da IEP Campinas e ali você curtisse, né? Tem lá curtir, você possa curtir lá, isso é muito importante, amém? Para a página aí da igreja, amém? E temos também lá no YouTube, se você não se inscreveu ainda,
você possa se inscrever. Nós não estamos no momento com dificuldade técnica para transmitir pelo YouTube, mas assim que for possível a gente volta a transmitir também pelo YouTube, amém? Então, se você puder, entra no Facebook, na página IEP Campinas e curte lá, amém? Louvado seja Deus por tudo quanto Deus nos tem feito, e essa é a nossa linguagem, né, para estarmos juntos nos dias de hoje, né? Falando aí da linguagem social, Facebook, YouTube, curtir, se inscrever, mas esta é a ferramenta que Deus nos tem dado e que Deus possa nos dar graça para nós melhorarmos cada dia mais em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria agora de estar orando, né, para que Deus abençoe, supra em glória toda a necessidade da igreja, toda a necessidade dos irmãos. Quero apresentar diante do altar de Deus tudo aquilo que Deus tem feito chegar às suas mãos, amém? Tudo quanto Deus tem te dado. Eu quero fazer essa oração agora de consagração diante do altar de Deus, de dízimos e ofertas e também por tudo quanto Deus tem colocado nas suas mãos. Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor também este ato. Amado Deus, queremos consagrar diante do altar de Deus, Pai, tudo quanto Deus nos tem feito chegar às nossas mãos. Embora Deus, dias difíceis, Senhor, mas o Senhor tem sido o supridor da necessidade de cada família da tua casa. Senhor, tu não tem permitido, Deus, que falte nada, Senhor, absolutamente nada, Senhor Deus, às famílias. Eu quero te louvar por isso, Deus. Quero agradecer a Deus pelo suprimento da necessidade do povo, Pai. Por aquilo que Deus tem dado, Deus, por aquilo que Deus tem dado a graça de chegar às mãos, Senhor. Quero pedir a tua bênção, meu Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa as empresas que os teus filhos trabalham, meu Pai. Abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. Senhor, envia, Deus, o mantimento ali nas empresas, supre a necessidade dessas empresas, Senhor, para que possam, Pai, honrar, Senhor Deus, ó Pai, o compromisso, Senhor Deus, com os teus filhos. Deus, abençoa os valores que têm chegado às mãos do teu povo. Aquele Deus que está, Pai amado, trabalhando, Deus, e encontrando dificuldade, que o Senhor possa abrir agora o bom tesouro do céu e abençoar, em nome de Jesus. Deus, todos quantos, Senhor, o Senhor Deus tem assim dado graça de colocar nas mãos, Senhor Deus, ó Pai, a quantidade que for, Deus, que tu abençoe, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar também, Senhor, o que tem sido trazido diante do teu altar, dízimos e ofertas. Recebe os valores, santifica, Senhor, purifica, Deus, seja bênção nesta casa, seja bênção nesta igreja também, seja, Senhor Deus, para a glória e honra e louvor do nome do Senhor. Que assim, Senhor, tu abençoe cada família, meu Pai, abençoe cada lar em nome de Jesus, que a abundância de Deus esteja sobre cada família, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se você puder se colocar em pé aí, na sua casa, eu quero agora fazer a leitura da palavra de Deus ao seu coração. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Eu quero ler para os irmãos o versículo de número 10. Juízes capítulo 7, versículo 10. Me acompanhe e se você puder ler aí na sua casa, leia em alta voz. Diz assim: e se ainda temes descer, desce tu e o teu moço, porá ao arraial. Amém? Amado Deus, soberano Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Que ela possa agora, Deus, Pai, ir de encontro com a necessidade de cada coração. Que esta palavra, Senhor Deus, possa agora ir no mais profundo, no íntimo do coração, Pai, da alma, Senhor Deus, de cada um. Deus, que nada possa impedir que esta palavra, Senhor Deus, seja agora, Pai, escrita, Deus, em nossos corações. Fala, Deus, fala pelo teu Espírito Santo,
Fala, Senhor, nesta hora, revela-nos tua palavra, pois para isso estamos aqui, para ouvir a tua voz, ouvir, Senhor Deus, a voz suave, a voz poderosa, a voz do Senhor nosso Deus. Fala conosco, Senhor, quebra agora os grilhões, as cadeias, os impedimentos, todas as amarras, todas as dificuldades, Senhor, todos os obstáculos caiam por terra agora em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, possa chegar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Se ainda temes descer, desce tu e teu moço. Esta era a voz de Deus. Essa frase é do Senhor. É Deus dizendo para Gideão: se tu ainda tem alguma dificuldade, se você ainda tem algo que está te impedindo de descer ao arraial dos midianitas, Deus está dizendo: desce, que eu te mostrarei coisas grandes lá. Amados irmãos, louvado seja o nosso Deus. Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus por este momento. Para chegarmos aqui em Juízes 7 e 8, nós precisamos voltar em Juízes capítulo 6. Para entender por que Deus estava dizendo para ele: se ainda temes, se você ainda tem alguma dúvida, eu quero que você vá ao arraial dos midianitas, que eu vou te mostrar algo lá. Então, para nós entendermos isso, nós temos que voltar atrás e falar um pouco da história e desses momentos que viveu Gideão. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, não vou ler, irmãos, mas vou estar passando para os irmãos o que estava acontecendo. Do capítulo 6 até o versículo 6 e 7, diz que veio um mal sobre o povo de Israel por causa do pecado, por causa do erro do povo de Deus. Ou seja, diz aí, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quem fez? O povo de Israel. Fizeram algo que parecia mal aos olhos de Deus. E por isso o Senhor, por isso Deus, fez com que eles, o povo de Deus, fosse colocado ou entregue nas mãos dos midianitas. Sabe por quantos anos? Por 7 anos. Porque fizeram mal aos olhos de Deus, Deus os entregou nas mãos dos midianitas, para que eles estivessem subjugados pelo povo midianita durante 7 anos. Como foi difícil esses 7 anos. Aqui diz, o capítulo 6, diz que a nação de Israel empobreceu. A nação de Israel empobreceu muito, mas empobreceram muito por causa da presença dos midianitas em suas terras. Empobrecer quer dizer enfraquecer. Empobrecer quer dizer perder a capacidade de uma vida melhor. Empobrecer quer dizer impossibilitados de fazer aquilo que é o mais necessário para a vida humana. Empobreceram. Empobreceram ao ponto de não ter mais a abundância de alimento. Empobreceram tanto, mas tanto. Amados irmãos, isso tudo escrito aí no capítulo 6, até esse versículo, o 7. Mas diz a palavra que os filhos de Israel, eles clamaram ao Senhor. Juízes 6, diz lá, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, Deus envia então o profeta. Deus envia então a palavra. Deus envia então o socorro. Nesses 7 anos, o povo de Deus, o povo de Israel, padeceu nas mãos dos midianitas. Temos
nesses dias, ministrado e falado muito ao coração dos irmãos acerca de dificuldades. Dificuldades que nós encontramos inúmeras na palavra de Deus. Estamos falando nesses últimos dias em ministrações de lutas que em muitos momentos na Bíblia nós encontramos. E nesta noite nós estamos aqui diante de um momento de luta e de dificuldade. Estamos vendo aqui que o povo de Deus, por 7 anos, estavam nas mãos dos midianitas. Ora, mas o que era este mal? O que era estar nas mãos dos midianitas? O que tanto afligia? Amados irmãos, os midianitas, eles eram um povo muito forte. Os midianitas, eles faziam com que o povo de Israel, tudo que eles plantavam, os midianitas, por serem fortes e serem um povo muito, muito grande, muita gente, e juntavam-se com outros povos, os amalequitas, o povo do Oriente, e eles vinham sobre o território de Israel, e tudo que eles tinham plantado, eles vinham como gafanhoto, eles vinham colhendo tudo que eles tinham plantado. E eles vinham e levavam o gado do povo de Israel, levavam as ovelhas do povo de Israel. E como gafanhotos, eles não deixavam praticamente nada para o povo de Israel. E durante 7 anos estava acontecendo isso. Em tempos, os midianitas subiam e vinham, e eles devastavam com os campos, com toda a colheita do povo de Israel. Isto era uma aflição muito grande, porque faltava comida. E quando falta comida, há fome. E quando tem fome, começa a ter doença. E quando tem fome, começa a ter muito problema. E esta era a situação terrível, terrível situação. E quando eles vinham, como eu disse, eles vinham muitos, eram muitos, e não tinha como o povo de Deus resistir àquelas invasões dos midianitas, dos amalequitas e de alguns povos do Oriente. Então eles vinham e ali devastavam tudo. E quando eles atacavam, não deixava absolutamente nada. Então nós encontramos, a partir desse momento, um cenário muito terrível, um cenário de muita aflição, um cenário, amados irmãos, de muita preocupação, mas um cenário aqui de medo, um cenário de espanto, um cenário de preocupação e de medo. Vai pensando um pouco naquilo que esta palavra vai nos mostrando nessa noite. O medo tomava conta do povo de Deus. E eles começaram a ficar preocupados, porque não dava tempo de colher. Os midianitas vinham e levavam tudo, não dava tempo de colher. E eles começaram a ficar com medo. Medo que eles iam morrer de fome, morrer porque não ter o que colher. Então, amados irmãos, nós encontramos a partir de então, nós encontramos um povo amedrontado e um povo encurralado e um povo que estava ali com medo da situação. Medo dessa situação que eu procurei mostrar aqui para os irmãos. Então nós vamos encontrar a partir de agora, quando a palavra diz que o povo clamou por causa desta situação. O povo clamou a Deus por causa daquela situação que eles estavam vivendo. E quando o povo de Deus clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus já começa a providenciar o escape e a saída. E eu quero dizer para a tua vida, amados irmãos, que o que vai fazer passar tudo isso é o nosso clamor a Deus. Os midianitas, eles traziam medo. E talvez o tempo que nós estamos vivendo é um cenário de medo, é um cenário de aflição. Mas eu digo para você que quando nós clamamos a Deus, quando nós entramos na presença de Deus, amados irmãos, algo começa a acontecer no céu,
E Deus, diz a palavra, Ele move o seu coração. E Deus é o Deus de graça e misericórdia. Aqui nós ouvimos, e eu disse para os irmãos, que tudo aquilo estava acontecendo porque o povo tinha cometido coisas terríveis diante de Deus. Mas quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, que Deus volta os seus olhos para nós, que Deus novamente olha para mim, para você, Ele olha para nós, e os olhos de Deus e a misericórdia de Deus, elas vêm sobre nós. Então Deus começa a providenciar um plano para fazer com que este povo aqui pudesse se livrar daquele mal que estava sobre eles, que era o jugo dos midianitas, a assolação dos midianitas. Irmãos, eu posso dizer, ou nós podemos concordar aqui, que nós estamos vivendo uma situação tal como esta que o povo de Israel estava vivendo. Não vou entrar em méritos, do porquê que estamos vivendo isso, mas eu quero me atentar que nós estamos vivendo a situação. Estamos passando por uma situação. Estamos passando por um momento. E a primeira coisa que nós temos que fazer é o clamor a Deus. É clamarmos ao nosso Deus. Mas um povo com medo, um povo encurralado, como é que clama a Deus? A palavra diz aqui ainda no capítulo 6, que eles começaram a fazer covas, buracos nas montanhas. E eles começaram a esconder um pouco da colheita que eles tinham. Eles começaram a esconder nas covas, nas cavernas, nos buracos das montanhas, para que os midianitas não encontrassem. E aquele pouco que eles pudessem esconder, eles pudessem então sobreviver com aquilo. Então as montanhas começaram a ficar cheias de buraco. E ali eles entravam e escondiam ali os seus feixes de trigo. E ali eles escondiam alimento para que os midianitas não encontrassem. E foi no momento desse que Deus mandou um anjo e Deus encontrou um homem que estava escondido. E a Bíblia diz, no lagar, malhando o trigo. E este homem se chama Gideão. Gideão estava em um lugar escondido, malhando o trigo, e diz a palavra, quando o anjo de Deus começa a falar com ele, ele diz que ele estava ali para salvar a vida dele e a da família dele das mãos dos midianitas. Há uma grande preocupação nos dias que nós estamos vivendo, porque todos estão com medo, todos estão amedrontados, todos estão. Amados irmãos, nós estamos isolados, estamos em quarentena, e cada um de nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Mas eu quero dizer, o que mais tem preocupado é o medo. É o medo que está tomando conta das pessoas. Amados irmãos, esse medo que foi introduzido dentro dos nossos corações, foi introduzida em nossa mente, foi introduzida em nosso intelecto, foi introduzido em nós através, aí de 2 meses, 3 meses, de tantas coisas e tantos anúncios e tantas informações que chegou a nós e colocou medo. E colocou dentro de nós uma preocupação. Amados irmãos, crentes fervorosos, homens de Deus, mulheres de Deus, estão agora como Gideão, com medo. Estão agora, amados irmãos, como Gideão. Gideão estava numa cova e muitas vezes nós agora nos vemos trancados dentro de uma casa, com medo de ficar doente, com medo de ser acometido pelo contágio, e tudo isso tem nos trazido preocupações, e tudo isso tem colocado em nós limitações. Amados irmãos, o que vivemos não é tão diferente dessa história de Gideão. E a palavra diz que o anjo do Senhor foi falar com Gideão.
E diz aí, eu quero ler para os irmãos, versículo 11. O anjo foi falar com ele, lá no capítulo 12, no versículo 12, 6:12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo do Senhor apareceu quando Gideão estava escondido. Quando Gideão estava lá com medo, malhando lá o seu trigo. O anjo do Senhor chegou e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A primeira coisa que o anjo disse para ele foi: varão valoroso. Ou seja, uma qualidade, um mérito, algo que ele era valoroso. Irmãos, quantos de nós, eu quero dizer, você é valoroso para Deus. A sua vida é valorosa para Deus. Gideão era valoroso para Deus. Gideão era um jovem, Gideão era um homem valoroso, importante para as coisas de Deus e para o plano de Deus. Mas aquele homem tão valoroso, agora estava submetido a uma aflição, a um medo, a um jugo, pelo qual ele se estava escondido, com medo, trabalhando, malhando o trigo, para que os midianitas não viessem tirar dele. E diz a palavra: o varão valoroso lhe apareceu e disse: Deus é contigo. Irmãos, se Deus é conosco, nós não temeremos mal algum. Se Deus é comigo, se Deus é com você, por que que nós estamos com medo? A primeira coisa que o anjo disse: o Senhor é contigo. Sabe por quê? Ele estava malhando trigo, preocupado, olhando para cá, olhando para lá. Irmãos, quantas preocupações. Nos dias de hoje, nós lavamos mais as mãos com sabão e com álcool do que lemos a Bíblia. Nos dias de hoje, nós estamos mais preocupados em saber acerca do Covid do que saber acerca de Jesus e da sua palavra. Irmãos, nós estamos ouvindo mais a voz do desespero, a voz da angústia, do que a voz do Espírito Santo de Deus. Eu sou valoroso, você é valoroso. Quando nós estamos, irmãos, debaixo desta potente mão de Deus. Mas aquele homem, ele estava debaixo da mão do medo e da aflição. Eu quero dizer, em nome de Jesus, é chegado o momento de fazer bater em retirada todo medo, todo espanto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O anjo começou a falar com ele. Deus é contigo, Gideão. Deus é contigo. Deus me mandou aqui para dizer que Ele vai entrar com a providência. Amados irmãos, em nome de Jesus, eu quero dizer para a tua vida: é tempo de viver as coisas de Deus, é tempo de viver as delícias de Deus. É tempo de entrar no Santo do Santo, diante da presença do Senhor e buscar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são poderosas e as coisas de Deus traz vida e vida abundante para a nossa vida. Gideão estava numa dessas covas, malhando trigo, para salvar a sua vida e a vida da sua família. Eu quero dizer, irmãos, que a obra de Deus continua. A obra de Deus continua. As coisas de Deus não mudou nada. Ele é o mesmo, a vontade de Deus é a mesma. A vontade de Deus é que você ore, é que você pregue, é que você anuncie as boas novas. A vontade de Deus é que você vá e anuncie o reino de Deus. Mas parece, irmãos, que o que nós ouvimos nesses últimos 3 meses neutralizou, tirou a esperança, tirou a alegria, tirou a confiança que nós temos no Senhor. Parece, amados irmãos, que
A palavra de Deus que nos anima, que nos fortalece, que diz, vai, servo, eu sou contigo. A palavra de Deus que diz, Deus vai operar, Deus vai fazer. Parece que isso não tem sido tão fortemente, não está chegando ao nosso coração. Quero dizer, Gideão não acreditava naquilo que ele estava ouvindo. O anjo estava dizendo, Deus vai salvar esta nação através da tua vida, Gideão. Mas aquele homem estava totalmente com medo. As suas atitudes eram de medo. E diz a palavra lá nos versículos 13 e diante, Gideão diz assim, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram. O homem valoroso estava dizendo, Senhor, mas se isso é verdade, por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por essa situação? Irmãos, aonde estão os crentes? Aonde está a igreja? Aonde está o povo de Deus? Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos sair desse posicionamento de medo. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos confiar mais em Deus. Gideão estava dizendo, Senhor, se Tu és comigo, por que tudo isso está acontecendo? Veja aí, não posso deixar o meu trigo lá fora. Não posso deixar a minha ovelha lá fora. E, amados irmãos, nós estamos com os nossos olhos como os olhos de Gideão. Estamos buscando nos salvar nossa casa, salvar nossa família. E esse medo tem tomado conta, e esse medo tem colocado tanta coisa ruim. É tempo, amados irmãos, de confiar mais em Deus, de crer que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele não vai negar o que Ele falou. Gideão disse assim, Senhor, lembra das maravilhas que Tu fizeste ao Teu povo. Deus sempre será Deus. O Deus que fez ontem, o Deus que está fazendo hoje, no tempo de coronavírus, no tempo de Covid, Deus está atuando e operando maravilhas. Deus está fazendo sinais e prodígios em nossos dias, em nosso meio. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você tem que colocar e fazer, bater em retirada todo medo em nome de Jesus Cristo. E dizer em nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Deus é poderoso para nos fazer passar como vitorioso nesse tempo, em nome de Jesus. Deus chama aquele homem. O Senhor disse a ele o que era para ele fazer. Deus disse para ele que era para ele se preparar, porque o Senhor ia trazer um grande livramento. E ele começa a colocar algumas situações para Deus. Ele começa a colocar algumas situações, mas se tu está falando aqui comigo, tu é o anjo de Deus mesmo. Se isso vem de Deus mesmo, então que aconteça isso. Amados irmãos, Deus está dizendo para a igreja, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Amados irmãos, faça bater em retirada a sua vida todo medo, toda aflição, e começa a viver mais para Deus. Começa a viver na esperança, na certeza que Deus está conosco. Eu sou contigo, Gideão. Eu sou contigo. Eu ouvi essa semana e coloco aqui nesta mensagem. Amados irmãos, naquele momento quando Davi estava diante do Golias, e ali estava um exército de homens, cujo rei era Saul. Os irmãos de Davi estavam lá, aquele exército poderoso, forte. Eles estavam com medo, dos filisteus, e o medo não os deixava ir para o campo de batalha.
Igreja do Senhor, é tempo de batalha, é tempo de luta, é tempo de nos levantarmos, é tempo de olhar para aquele que é Senhor sobre a nossa vida. O exemplo de Davi. Davi disse, não, mas o Deus que eu sirvo me deu força e eu venci um urso, eu venci um leão, eu já venci doença, eu já venci câncer, eu já venci tanto problema, eu já venci. Não é este incircunciso das trevas que vai nos derrubar. Não é este mal que vai nos derrubar. O Davi se levanta no nome do Senhor para se levantar contra aquele mal. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem uma aliança de compromisso com a minha vida e com a sua vida. A aliança é Cristo. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Nós não pereceremos mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Não é tempo da igreja se render, não é tempo da igreja se enfraquecer, mas é tempo da igreja se fortalecer. É tempo da igreja entrar no Santo do Santo e buscar o Senhor. Havia um exército de Saul, ali, amados irmãos, temerosos, caídos e prostrados, e o inimigo se vantageava, e quanto mais eles ficavam prostrados, mais o inimigo ali se levantava. É tempo de nós, igreja do Senhor, nos levantarmos em nome de Jesus, porque a vitória de Deus está sobre nós, porque a palavra de Deus está sobre nós. Deus tem um compromisso com a igreja, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso comigo, um compromisso de nos levantar e de nos fazer vencedor. Amados irmãos, eu quero dizer para você, a obra de Deus continua, a obra de Deus não para e não vai parar, a obra de Deus continua. O Senhor disse, ide pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura. Aonde estão os crentes, irmãos? Aonde nós estamos? Com medo, muitas vezes até de sair de casa. Vamos sim no supermercado, porque temos que comprar comida. Vamos na farmácia, porque temos que comprar remédio. Vamos ao banco, porque temos que comprar, temos que buscar dinheiro. Vamos ali, porque temos que arrumar o carro. Mas aonde estão os crentes? Que não conseguem vir para a igreja para orar. A igreja está de porta aberta. Nada impede você de vir orar aqui, vir clamar ao Senhor. Nada impede. As pessoas, nós fomos levantados. Nós fomos chamados por Deus para fazer uma tão grande obra. Amados irmãos, aonde estão os jovens? Onde está você, jovem? Se o idoso não pode sair de casa, fique em casa. Se as crianças não podem sair de casa, fique em casa. Se aqueles que estão na linha de risco não podem sair, fique em casa. Mas onde estão os jovens? Onde está o vigor dos jovens? Amados irmãos, é tempo de despertar. É tempo de confiar em Deus. Tomar cuidado, sim, mas confiar em Deus. Entregar nas mãos de Deus nossas vidas. Amados irmãos, é tempo de nós sairmos dessa situação tão triste e tão angustiante. É tempo de nos levantarmos no nome de Jesus e dizer: aquele que eu sirvo é poderoso para fazer o infinitamente mais. Como eu disse, se alguém hoje precisar da visita de uma pessoa, aonde estão, irmãos? Aqueles que podem, aqueles que têm a coragem de fazer isso, que no nome de Jesus, você coloque tua vida no altar de Deus, se fortaleça no Senhor, porque se nós não nos fortalecermos em Deus, nós não vamos ter coragem de fazer a obra pela qual nós somos chamados. Gideão, tu és valoroso, mas tu estás com medo. E Deus disse: eu sou contigo. E o Senhor então entrega uma palavra, e vai entregando uma palavra para Gideão, para que ele pudesse se colocar nas mãos de Deus, porque através da vida dele, Deus ia salvar todo Israel das mãos daquele povo numeroso. E Gideão recebe esta palavra. Gideão recebe esta palavra. Está lá no versículo 16.
no versículo 16, do capítulo 6, do versículo 16. Diz assim o texto: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Gideão, você vai vencer os midianitas, e eles vão ser como um homem, porque eu sou contigo. Irmãos, em nome de Jesus, igreja, vamos nos levantar no nome de Jesus, porque nós vamos vencer toda a obra do mal. Nós vamos vencer toda a obra do mal em nome de Jesus. O medo, ele coloca limitação. O medo nos faz prostrar. O medo, ele coloca uma angústia e um desespero. Eu me lembro, amados irmãos, quando era criança, que os meus avós, meus tios, eles contavam histórias de medo e de espanto. E eles contavam histórias ali que colocava medo em nós. E eram histórias fictícias, mas aquilo colocava medo. E muitas vezes nós nos víamos em medo, principalmente quando estávamos sozinhos, quer dentro de uma casa, quer numa rua, ou quando víamos uma pessoa se aproximando. Aquele medo era coisa horrível. Sabe por quê? Porque pessoas contavam histórias que colocavam medo e espanto. A igreja de Cristo nunca se prostrou diante do medo. Leia Atos dos Apóstolos, no começo e até o fim. Você vai ver que a igreja, ela sempre estava sempre presente perigos e espadas. Mas a igreja, ela passa por períodos de medo, mas ela não pode se prostrar diante do medo. Ela não pode se prostrar diante das situações. Ela precisa se levantar no nome de Jesus Cristo. Ela precisa se prostrar sim, mas diante do Senhor, diante do Deus vivo e poderoso, diante do Deus Todo-Poderoso. Gideão, vai, porque eu vou fazer com que este inimigo seja como um homem, e você o derrotará. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar. Você precisa tirar o medo. Você precisa tirar o medo. Para que você e eu, para que a igreja que somos nós, só tem uma. Deus procura os seus servos. Deus procura quem tem valor. Deus procura quem tem compromisso para estar diante dele. Deus encontrou Gideão, cheio de medo, mas Deus o colocou nessa obra para que aquele mal fosse tirado do caminho. Deus vai levantar a igreja que somos nós, para tirar da nossa frente todo este mal que está assolando o mundo, está assolando o nosso Brasil. Não adianta nós ficarmos tristes porque as pessoas estão morrendo. Não adianta ficarmos comovidos. Nós temos sim que sentir a dor das pessoas, mas nós temos que levantar clamor diante de Deus. Nós temos que levantar o nosso clamor e a nossa oração diante do Senhor, diante de Deus, diante do Deus vivo. Como eu disse, passamos o nosso dia vendo mais as coisas sobre Covid do que aquilo que a Bíblia está mostrando para nós. Amados irmãos, chega. Se levante no nome de Jesus. Gideão, eu vou fazer esta obra, Gideão. Gideão disse, mas nós somos pouco. Deus disse, mas vai, que eu vou te entregar. E aí Gideão, que estava cheio de medo, ele foi e ele chamou das 4 tribos, ele chamou 32 mil homens. Será que ele estava com medo ou não? Ele continuava com medo. E ele chamou 32 mil homens para ir naquela guerra. Mas Deus tinha chamado ele. Eu quero dizer, irmãos, Deus está te chamando. Deus está te chamando, servo de Deus. Deus está te chamando. Deus está te convidando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Foi necessário uma autoridade dizer assim, não, mas as igrejas estão com porta aberta sim. As pessoas podem entrar lá e orar. As autoridades estão dizendo isso.
Mas os crentes não estão dando na mínima para isso. Tem alguma coisa errada, irmãos. O medo está angustiando as nossas vidas. O medo está angustiando. O medo está colocando limitação em você. Quantas lutas, quantos problemas, quantas causas. É tempo de dizer: Senhor, em nome de Jesus, Tu não haverá de nos dar vitória. No capítulo 7, nós vemos então, Gideão se apresentou diante de Deus, o homem com medo, se apresentou diante de Deus com 32 mil homens, e disse: Senhor, eu estou pronto. Deus falou assim: não dá não. Esses 32 mil homens não dá. Sabe por quê, Gideão? Diz lá o versículo de número 3, 7, versículo 3. Deus disse assim, no meio daqueles 32 mil, diz assim: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. O Senhor disse assim: olha, desses 32 que estão aí, 32 mil que estão aí, quem tiver medo que volte. E voltaram 22 mil e foram para as montanhas esconder. Porque as montanhas parecia ser seguro. Mas, irmãos, os campos, a comida, a vida estava lá no vale, não era na montanha. A montanha era apenas viver aquele momento. 22 mil foram esconder na montanha, porque eram homens covardes e com medo. E diz a palavra que ficaram ainda 10 mil. Mas desses 10 mil, Deus escolhe apenas 300 homens. Deus escolhe 300 homens. E Gideão liderou aqueles 300 homens para que eles pudessem entrar no arraial dos midianitas, para ali derrotar todo aquele mal. Amados irmãos, talvez seja quase que impossível nós estarmos nesses dias reunidos em 300 pessoas. É impossível e inadmissível também. Mas eu quero dizer, Deus está contando contigo. Deus está te chamando, não para fazer parte desses 22 mil ou desses 10 mil aqui que foram excluídos, que foram deixados para lá porque eram homens medrosos. Deus está te chamando para dizer: você é um varão valoroso. E nas mãos desses 300 homens, Deus não colocou espada. Na mão desses 300 homens, Deus colocou uma buzina, Deus colocou uma tocha acesa, Deus colocou um cântaro. Era isso que ia vencer o inimigo. E depois de tudo isso, aonde nós lemos aqui, depois que Deus mostrou tudo isso para Gideão, Gideão ainda estava com dúvida, Gideão ainda estava com medo. Depois de tudo isso que eu contei para os irmãos, Gideão ainda estava com medo. Então aqui no versículo 8 que nós lemos, 7 e 8, Deus falou assim: ainda temes? Ainda temes descer? Por que descer? Porque ele estava na montanha. Porque ele estava escondido ainda. Porque ainda tinha 300 do lado dele. Mas ainda continuava com medo. Ainda temes a descer ao arraial? Então nós chegamos aqui no 7 e 8, aonde nós lemos no começo. Ainda temes a descer, Gideão? O medo ainda continuava no coração dele, irmãos. Até que ele desceu no arraial, e lá ele ouviu aqueles homens dizendo: vai vir sobre nós algo que nós não vamos conseguir escapar. E aí Gideão se fortaleceu, porque ele entendeu que lá, aonde estava o trono dos midianitas, o poder dos midianitas, Deus já iria atuar, e Deus atuou, e Deus operou. Eu quero dizer, é através de mim, é através de você
que Deus haverá de conceder da graça e da misericórdia dele sobre esta terra. É através da nossa vida que Deus, irmãos, fará com que nós haveremos de ver coisas grandiosas de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos nos unir, irmãos. Vamos nos unir no amor de Cristo. Vamos nos unir na obra de Deus. Tudo que o inimigo quer é isso mesmo, é o isolamento, é o distanciamento. É não lembrar mais que tem igreja, é não lembrar mais que tem pastor, é não lembrar mais que tem irmão, é não lembrar mais que nós vivemos em comunhão, é não lembrar mais que Deus ouve a oração do servo de Deus, é fazer com que esse isolamento, distanciamento, cada dia esteja mais ardente, e a gente vai se esquecendo das coisas de Deus, esquecendo do irmão, esquecendo da aflição, esquecendo de um de outro. Não, vamos nos levantar no nome de Jesus. Deus deu vitória, Deus deu livramento, Deus deu vitória. O Senhor fez com que aquele povo, que era inumeroso, eles foram ali, irmãos, foram ali derrotados pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, te dizer nessa noite, a vitória será grande na nossa vida. A vitória será grande no nosso meio, mas é tempo de nós nos levantarmos. Eu só quero terminar, amados irmãos, lendo para os irmãos, lá no versículo 24, depois que Deus colocou os midianitas para correr, porque eles começaram a ouvir um barulho, aqueles 300 homens com tocha acesa, e ali tocando a buzina, e eles ouviam lá, e eles diziam, vem contra nós um grande exército que é maior do que nós, é mais numeroso do que nós, e eles começaram a sair correndo, e atropelando, e matando um outro, e aconteceu ali, eles foram totalmente ali, caíram, e ali eles foram dispersos, e ali eles estavam totalmente, não tinham mais o equilíbrio, desmantelou o arraial, estava tudo ali desmantelado, porque eles ouviam aquele barulho, e Gideão com seus homens, tocando buzina, com a tocha acesa, eles ficaram totalmente agora, amados irmãos, sem nenhuma estrutura. Sabe o que Gideão fez? Eu quero ler para terminar, versículo 24, 7, 24. Gideão diz assim, também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos medianitas. Gideão mandou chamar os 22.000, os quase 10.000 que tinham ido para as montanhas de novo. Gideão diz assim, chamai-o, fazei-os descer, porque Deus já tem colocado em nossas mãos. É tempo, sabe, irmãos, fazer e descer. Eles estavam lá encurralados, estavam dentro de suas casas, não sabiam o que fazer. Eu quero dizer, em nome de Jesus, a igreja tem um general. O general é Jesus Cristo. O general é o Senhor. E é a voz de Deus que nós vamos ouvir. O nosso general é Cristo. Gideão chama, desce, porque Deus já tem dado vitória. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, põe teu joelho no chão. Fala com o teu Deus, ora, clama ao Senhor, para de ouvir acerca dos midianitas, põe o teu joelho no chão aí, ora, clama ao Senhor na tua casa, você que não pode sair, você que não está podendo sair da tua casa, coloca o teu joelho no chão e clama. Não é tempo de descansar, não é tempo, irmãos, de ficarmos ouvindo e vendo entretenimento, é tempo de buscar a Deus, é tempo de clamar, é tempo de entrar na presença do Senhor, porque Deus haverá de nos dar vitória, mas depende de mim e da igreja, colocar nosso joelho em chão e clamar ao Senhor nosso Deus. Busca ao Senhor. Se tiver que sair, toma os cuidados todos necessários. Deus não mandou ele pegar os 32.000 e ir lá guerrear, porque eles iam morrer. Deus não coloca o povo dele em perigo. Deus não coloca a igreja em perigo.
Deus não coloca a igreja para ser escarnecida, ou então, irmãos, passar por vergonha. Nós não seremos envergonhados, mas também não vamos nos prostrar diante da luta, mas vamos nos levantar em nome de Jesus, porque esta palavra continua sendo uma palavra poderosa na minha vida, e eu creio em tudo que está escrito aqui, e creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Levanta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Busca o Senhor da tua vida, leia a Bíblia, faça oração, clamor a Deus, busca o Senhor. Se você não pode vir na igreja, passa o seu dia na presença de Deus, passa o seu tempo na presença do Senhor. Se você está impedido de sair fazer uma visita, então ore, então clame. Amados irmãos, deixa de ouvir falar que os midianitas só crescem e começa a ouvir falar que o poder de Deus está sobre nós. Lança o medo fora nessa noite, em nome de Jesus. Lança o medo fora nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar pela igreja, orar por cada um de nós. Não é amedrontado que Deus vai levantar crente. Deus vai levantar o crente quando ele colocar nas mãos de Deus a vida dele e dizer: Senhor, eu creio que tu estás comigo. E creio, Deus, que através da minha vida, tu haverás de fazer grandes coisas nessa terra. Em nome de Jesus. Amado Deus, se estamos diante de inimigos como os midianitas, que trazem medo, Senhor, que trazem assolações, Deus, vem agora e tira o medo do nosso coração. O medo de pisar na rua, o medo de encontrar pessoas, o medo de falar com pessoas. Senhor, tira o medo, Jesus. Tira o medo dos nossos corações, meu Pai. Tira, Senhor, o espanto, Jesus, que foi introduzido em nós. E coloca-nos agora o espírito de fortaleza, Senhor. Cuida da igreja, não só desta, mas das igrejas. Tira o medo, Senhor. Coloca o Espírito Santo, meu Pai. Porque o Espírito Santo não tem medo. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo traz o poder de Deus sobre a nossa vida. Reveste-nos com o teu sangue, Jesus. Guarda-nos, Senhor. A palavra diz, Senhor, que Paulo foi picado por uma cobra, por uma vide mortífera, e o veneno daquela cobra entrou em sua corrente sanguínea, e menos de segundo chegaria ao seu coração e faria com que ele tivesse ali uma parada cardíaca. Mas o nosso Deus, que tinha com ele uma aliança, fez com que aquele veneno daquela víbora não matasse Paulo. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, põe a tua igreja assim, Deus, prostrada, mas prostrada diante de Deus, prostrada diante do Senhor, Pai. Senhor, eu quero desta noite de repreender todo aquele que está prostrado diante, Senhor, desta pandemia. Senhor, nos põe de pé na tua presença, nos faz levantar, Senhor, para em nome de Jesus vencermos, Senhor, esta luta. Senhor, abençoa, meu Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o povo de Deus, faz cada um de nós nos lembrarmos que nós somos igreja. Não deixa o medo, Senhor, fazer nós esquecermos que somos igreja, que não tem mais nada que eu possa fazer como igreja. Não, Senhor, nos faz lembrar que somos igreja, nos faz lembrar que somos o povo de Deus nessa terra, e de alguma forma, Senhor, tu haverás ainda de nos usar, de alguma forma tu haverás, Senhor, de nos fortalecer. Abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja, fortalece-nos nesses dias, Senhor. Que esta semana seja uma semana pelo qual, em nome de Jesus, não estaremos mais debaixo de medo, mas nos levantaremos no nome de Jesus
e haveremos de vencer todo o mal que se levanta no nome santo de Jesus. Dai-nos tua paz, Senhor. Visita cada lar, Deus. Se há medo, se há espanto, repreendo em nome de Jesus. Deus, sustenta os meus irmãos, sustenta a tua obra, a tua igreja, fortalece cada lar, Deus, cada família, no nome santo de Jesus. Eu abençoo, Pai, teu povo, tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Clama, ore e exalta o Senhor. Amém? Teremos um louvor, já estamos encerrando o culto. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor e exaltando a Ele nessa noite. O meu Deus é o Deus do impossível. Cante e adore ao Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. O Senhor fará o impossível pela tua vida. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por este dia, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por este culto que o Senhor nos deu, Pai. Continue, Senhor Deus, a falar conosco durante essa semana, Pai. Continue a nos abençoar, Pai. Continua, Senhor Deus, dar provisão para todas as coisas, Pai. Queremos, Senhor Deus, permanecer firmes nessa palavra, Pai. Crendo que o Senhor está à frente de todas as coisas, Pai. Que o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais este culto, Pai. Por mais essa semana poder cultuar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Senhor Deus, agora, Senhor Deus, nos abençoa ainda no decorrer dessa noite, Pai. Cuida de cada um aí nas casas, Pai. Derrama, Senhor Deus, a Tua porção, Pai. Seja o Senhor a estar com cada um, Senhor Deus, dando uma noite ainda abençoada, Pai. Te agradecemos por todas as coisas, Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor Jesus Cristo.